crianças não estão vindo à frente, o ministério infantil para elas é algo precioso. E para nós também, naturalmente. Muito bom saber que nossas crianças são bem cuidadas e bem ensinadas na igreja. Quero essa empolgação na pregação aqui também, hein? A empolgação deles são aqui, né? Muito bem, vamos estar então. Pedir para o irmão Galvão vir orar aqui, irmão. Orar pela palavra, orar pelo culto infantil também. Vamos orar, irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, pelo início desta noite. Estamos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por estas crianças, essas florzinhas tão pequenininhas, que começa a abrir com o botão e elas vão crescendo, Senhor, e aprendendo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Abençoa essas crianças, abençoa a tua igreja e este ministério, que possa cada dia mais crescer e que pessoas possam se levantar e ter a alegria de trabalhar com essas crianças. Nós sentimos o amor pelas crianças, porque nós já lembramos de quando nós fomos crianças. Tivemos ensino sim, mas não foi aquele ensino que elas estão tendo dentro da tua palavra. Abençoa as professoras, os professores que vão ali levar a palavra para eles, que eles possam estar atentos e aprender do Senhor. Guarda cada um de nossas crianças que crescem no nosso meio, pois nós sentimos o desejo de estar sempre nos protegendo as crianças, através da tua palavra. Abençoa também a mensagem que vamos ouvir agora, imediatamente, que a mensagem possa vir verdadeiramente dos altos céus, pelo teu Espírito, e que nós possamos sentir dela o alimento para a nossa alma. Unja o teu servo com o teu Espírito, unja cada um, ó Deus, ali no banco para ouvir a tua mensagem. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nosso abraço também. Nosso culto está se tornando um pouco mais alcançando alguns lugares, né? Então nosso abraço para aqueles que vão ver pelo YouTube, né? Desejo nosso aqui, eles aqui na igreja. E aos líderes de células, durante a palavra você pode pegar alguns pontos para meditar com a célula. Nós temos trabalhado dessa forma. Hoje é um culto missionário, onde nós vamos pensar um pouco sobre a questão do envio ao campo missionário, algumas coisas de como Jesus fez. Então, Mateus capítulo 10, pode abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 10. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 15. Você abre, de repente, está com uma versão diferente aqui, não tem problema. O texto vai dar para entender com certa facilidade. Diz assim, Mateus capítulo 10, a partir do verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, um publicano. Mateus escreve, faz questão de mostrar que Jesus alcança todo mundo. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu,
Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai em quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém? Amém. Jesus chama os 12 apóstolos e começa a descrever as instruções da tarefa. O que eles teriam que fazer? Era o começo do ministério, era a implantação do reino de Deus, de uma forma definitiva. Algumas coisas precisavam ficar claras. Algumas coisas precisavam ficar muito certo. Eles não fariam o que queriam fazer, mas fariam o que forem instruídos a fazer. Isso é igreja. Igreja não faz o que quer. Igreja faz o que é instruída a fazer. Presta atenção. O evangelho é uma escolha. O evangelismo não. O evangelho é uma escolha. Eu escolho se eu quero ou não Jesus. Mas quando eu escolho o evangelho, o evangelismo não é escolha, é regra. Paulo fala em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá da fé. Amados, um cristão jamais pode se envergonhar do evangelho. O texto que nós lemos em Mateus fala da missão que Jesus deu aos seus discípulos, dando orientações fundamentais para o cumprimento dessa missão hoje. Então nós vamos tirar lições preciosas. Mas de onde sairão os recursos para a pregação do evangelho? Não, pastor, Deus dá um jeito. Nós gostamos dessa frase: Deus vai dar um jeito, deixa com Ele. Eu posso cruzar os meus braços e deixar que Deus dará o seu jeito? O que eu espero daquele a quem eu prego o evangelho? Eu quero colocar o seguinte título nesse tema, você pode dar o seu aí, mas é em troca de nada. Eu prego em troca de nada. Pregar o evangelho, discipular uma pessoa, requer desprendimento. Você parou para pensar por que é que Judas, depois de investir 3 anos depois de investir 3 anos na vida de Judas, ele não ficou magoado com Judas? Você viu que mesmo depois que ele sabia que Judas ia trair, ele continua sendo amigo de Judas? Por quê? Porque ele não esperava recompensa alguma. Amados, a igreja muitas vezes quer recompensa. Muitas vezes ela diz: eu vou pregar o evangelho, mas eu acho que eu vou pregar primeiro para aquele que tem o dízimo mais alto. Não vou pregar primeiro para aquele que eu sei que vai se converter. Eu vou pregar primeiro para alguns. Tem igreja que não gosta nem de investir muito em ministério infantil, porque criança demora para dar retorno. Nós não pregamos o evangelho em base de retorno. Então nós anunciamos o evangelho, alguns pontos importantes para a gente dar uma base, um melhor entendimento. Nós anunciamos o evangelho em troca de nada, porque a pregação tem a ver com o reino de Deus. Nós não pregamos o nosso reino, nós não pregamos as nossas
teorias. Jesus disse: vão e preguem, é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. Nós não inventamos mensagens, a mensagem já está certa. Você prega o reino de Deus, que se contrapõe ao reino desse mundo. Então, quando nós olhamos alguém que está agindo de uma forma diferente, alguém que está agredindo pessoas, ela está vivendo segundo o reino desse mundo. Ela precisa conhecer o reino de Deus. É esse reino de Deus que vai mudar ela. O reino de Deus chegou, e onde Deus reina, reina a justiça, o amor impera. Volta e meia, alguém diz assim: essa igreja é amorosa, né? Idiota. Espera que seja a maioria que pense: olha que igreja amorosa, a igreja olha para a gente. Uma igreja, uma pessoa que não é amorosa, não está vivenciando o reino de Deus. Não está vivenciando o reino de Deus. Nós não pregamos sistemas políticos, nós não pregamos sistemas religiosos, nós pregamos o reino de Deus. E onde o reino chega, o egoísmo sai. Por isso fica difícil entender uma igreja que não é missionária. Fica muito complicado entender uma igreja que não está preocupado se no Japão ninguém está sendo salvo. Fica muito preocupado, é difícil entender uma igreja que não está muito preocupada porque há muitos poucos pregando entre os muçulmanos. Há muitos poucos pregando em vários municípios do Paraná. Nós temos no município do Paraná uma enormidade de municípios que não tem um único trabalho até evangélico. E como é que chega lá? Uma igreja que não se importa com pessoas que não têm acesso à palavra de Deus é uma igreja de religiosos. Mas nós não somos religiosos. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso me esforçar para a palavra chegar até as pessoas. 2 Timóteo 4, verso 2 diz assim: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Você tem que fazer um esforço para pregar a palavra, não é automático. Eu acho que não vai dar para ir, eu acho que não vai dar para fazer. Não, você tem que fazer alguma coisa. O evangélico não pode ser, não ligo muito para esses termos, alguns ligam, mas o cristão não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. Outra coisa importante, nós pregamos em troca de nada, porque nós não pagamos nada, nós recebemos de graça. O evangelho foi dado de graça, o custo do reino de Deus é grátis. E Jesus disse, essa palavra ela é forte, né? Jesus falou: olha, você vai fazer tudo o que eu fiz, até ressuscitar morto. É claro que isso não é uma coisa comum, a gente sabe disso, nem na época era. Quando Lázaro morre, Marta não é capaz de acreditar que Jesus poderia ressuscitar ele. Mas Jesus deixou bem claro que tudo que ele tinha recebido de Deus, ele deixaria à disposição da igreja, e a igreja passaria de graça isso. Vocês vão curar enfermos, vão limpar leprosos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão expulsar demônios. De graça recebestes, de graça dai. O amor que constrange é o amor que não espera retorno. Amados, esse é o amor que pacta, é o amor que não espera retorno. Confesso que das pregações aqui do aniversário, o que eu fiquei até agora matutando foi como o pastor Paulo Capelletti disse que eles fizeram uma casa inteira para um homem, porque aquele homem precisava de uma casa e não falaram nem que era cristão. É claro que nas suas ações, no dia a dia, mas como? Eles fizeram uma casa, não era casa para o homem, e aquele homem se converteu porque era Jesus que estava, aquelas pessoas estavam fazendo porque Jesus amava eles. Eu ouvi de uma senhora que a igreja está ajudando, mas eu ouvi, não foi nada proposital. Ela disse assim, nossa, a igreja está ajudando, mas o pastor até agora nem me perguntou se eu sou evangélica. Ela falou, não é normal isso. Não é normal. Por quê? Porque as pessoas, elas não esperam o amor. E muitos não fazem o amor se não tiver alguma coisa em conta. A palavra diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E amou todos eles.
Ele não estava preocupado com a ingratidão, ele não ficou magoado com quem não respondia ao convite. Nós sabemos que muitas pessoas foram usadas por Deus para abençoar Jesus. Haviam as irmãs, haviam outras que cuidavam de Jesus de uma forma muito grande, mas a maioria das pessoas buscava Jesus em busca de algo para elas. Não é incomum, é natural que muitas pessoas vão vir na igreja tentar se aproveitar da igreja. É uma coisa natural. As pessoas iam atrás de Jesus, atrás do milagre, atrás da multiplicação do pão mais uma vez. Isso é normal, é natural. Mas a bênção que vem de Deus não tem custo. No dia do pastor, nós fomos abençoados e nós recebemos presentes, como sempre, maravilhosos. Mimos assim, daqueles que não tem jeito, a gente tira foto, joga no grupo do pastor lá, fala lá com os famosos. Agora, o que você acha se de repente você está andando na rua e você encontra uma pessoa com a camisa escrito lá atrás, camiseta Pastor Nivaldo? Você vai falar, pastor, não quis a camiseta. E depois você fica sabendo que eu vendi a camiseta. Eu quis fazer uns trocos com o presente que vocês me deram. Amados, é um absurdo um negócio desse. O reino de Deus nós recebemos de graça. Seria um absurdo nós esperarmos um retorno financeiro na pregação do Evangelho. Seria um absurdo só pregar se a pessoa se comprometer a vir ao prédio. Seria um absurdo só pregar se a pessoa se comprometer com algumas coisas. Não pode. É claro que quando a pessoa abre, ela vai se comprometendo com Cristo, é algo maravilhoso. Mas nós temos que pregar por amor, nós devemos repassar de graça. Um ministro do Evangelho, uma igreja é como um médico. É inadmissível que um médico deixe de atender alguém porque aquela pessoa não tem recurso para ser atendida. Da mesma forma, é um absurdo uma igreja deixar de pregar o Evangelho só porque uma comunidade mais carente ou algo nesse sentido. E também não pode deixar de pregar ao rico. A igreja não escolhe pessoas para receber a palavra. O reino é para todos. Isso vale, a meu ver, para os músicos também. Eu sei que quando você fala em músicos, fala, não, o pastor está querendo atacar os nossos músicos. Não, mas tem músico aí fora. Tem um que deixou de cantar porque não foi depositado os R$1.000 multiplicado por alguns. Ele não foi. Ele não foi. Amados, não se negocia o evangelho do reino de Deus. Se um pastor impõe uma oferta para vir aqui na igreja, olha, eu vou lá, mas a oferta que eu tenho que receber é de tanto, esse não prega aqui. Não prega. Agora, claro, é um missionário, ele vive daquilo, é uma banda, então você ajuda, você abençoa, você sabe, ele vive daquilo. É uma oferta que você sabe o que está fazendo. Mas agora alguém diz, eu só prego por tanto. Não dá. O evangelho não pode ser negociado, ele é de graça. E a boa notícia é para todos. Portanto, ide pregai o evangelho a toda criatura. É para todos. Mas nós temos uma mania, e eu acho que nesse ponto o Calvino prestou um desserviço ao evangelho. Quando Calvino, eu não sou anticalvinista, mas quando ele diz que Deus predestinou, e depois durante o tempo se interpreta mal um pouco o que ele falou, mas ele diz, Deus predestinou pessoas à salvação. Então tem algumas igrejas que dizem, não precisa pregar, o cara que vai ser salvo, a pessoa que vai ser salvo, Deus vai dar um jeito, e Deus, o Espírito Santo vai falar com ele em algum lugar, de alguma forma. O Calvino pensa diferente, mas como eu disse, o Calvino e o Armínio, eles não estão na Bíblia, irmãos. Não pega eles, são bons teólogos, ótimos para serem lidos e estudados, mas Paulo está na Bíblia. E Paulo diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como você invocar se você não creu em Jesus. E Paulo diz, e como crerão aquele de quem não ouviram falar?
Paulo está dizendo, não tem como o japonês crer se ele não for, alguém não for pregar a palavra para ele. Não tem como o indiano crer se alguém não for pregar a palavra para ele. Não tem como aquela pessoa do interior do Paraná crer. Não tem como aquele irmão que mora aqui perto, aquela pessoa, mas nunca ninguém explicou o evangelho para ele. E aí Paulo vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam coisas boas. Paulo está dizendo, a igreja tem que pregar o evangelho sim. É responsabilidade nossa. Nós não estamos fazendo aqui para fazer coisas fáceis ou difíceis. É Romanos capítulo 10, verso 13 a 15. Nós não estamos aqui para fazer coisas fáceis ou difíceis. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Amém. Seria fácil para mim ser um pastor de gabinete, irmãos. Seria fácil para mim viver atrás de livros e mais livros, pregando em velório e aniversário, criticando a forma como as outras pessoas e igrejas fazem. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não te chamou para ser um crítico. Deus te chamou para ser um pregador do evangelho. Deus nos chamou para ser um pregadores do evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui para avaliar a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós não estamos aqui para avaliar ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho do Reino de Deus. E quando alguém encontra o evangelho do Reino de Deus, essa pessoa vai ser liberta de tudo, inclusive das falsas heresias. Vocês creem nisso? Amém. Então essa é a nossa missão, irmãos. De graça significa não esperar nada desejável aos homens. Preste atenção. Desejável significa não esperar nada desejável aos nossos olhos. Não desejar dinheiro. Não desejar reconhecimento. Não desejar fama. Outra coisa importante. Pregar o evangelho em troca de nada significa que pessoas são abençoadas por pessoas. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre. Jesus começou com o metal mais caro. Aí ele foi para o metal intermediário. Mas ele foi para o cobre também. Ele falou, não importa se é muito dinheiro ou pouco. Em vossos cintos, o cinto tinha alguns lugares de colocar ali coisas no Antigo Testamento. Se fosse hoje, Jesus talvez falaria em vossos bolsos ou bolsas. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário, o obreiro do seu alimento. Nós não precisamos ficar constrangidos quando nós somos abençoados. Amados, preste atenção. Se você não pode ir, você pode abençoar para que alguém vá. Não pode? Com um tanque de gasolina, ou até menos que isso, você muitas vezes pode abençoar para que alguém vá lá em Itaperuçu, abençoar o trabalho lá. Você foi? Você não foi, você não tem tempo para ir lá. Mas aquele irmão que tem tempo, às vezes não tem o dinheiro. A obra é feita do mesmo jeito, irmãos. A obra é feita do mesmo jeito. Tem um envelope aí no nosso banco, que fica no meio, que eu coloquei no meio da Bíblia, não tenho a menor ideia de onde está essa altura do campeonato, mas ele está aqui em algum lugar. Esse envelope do meio, ele se chama PAN. PAN é Plano de Adoção Missionária. Quando nós contribuímos com esse PAN, nós estamos contribuindo para que a obra seja empregada na nossa região. Se eu quero contribuir para um missionário que vai para o exterior, então você precisa ter cartaz da Junta de Missões Mundiais, que isso tudo não tem nada difícil nesse negócio. A igreja de Jerusalém, ela envia Paulo e Barnabé para pregar onde eles não chegariam. Quando o irmão Edilmar estava doente com câncer, e nós tivemos a oportunidade de estar conversando muito com o irmão Edilmar naqueles dias, que a gente acompanhou ele em algumas consultas médicas. E eu lembro que o irmão Edilmar, ele dizia assim, foi uma conversa muito pessoal, mas ele dizia, pastor,
eu vi oferta para número X de missionários. Eu fiquei admirado. Ele enviava oferta para vários missionários no campo, e ele falava: eu oro por todos eles. Irmãos, esse é o tipo de trabalho que será visto apenas na eternidade. Mas é porque alguém resolveu investir na vida de um missionário, para que ele estivesse lá no campo, que o evangelho está sendo pregado. Esse negócio ele fica tão automático que eu fico assim meio, será? Eu não tenho muita emoção no negócio. O Bradesco desconta de mim R$20 todo mês para ajudar a sustentar um missionário lá em Portugal. Vintão. Pai, que negócio para mim é tão automático que eu fico pensando que não deve nem ter valor esse negócio. Mas quando várias pessoas se juntam, irmãos, você não sabe o poder que esse negócio ganha. Quando junta a Vila Americana, junta as igrejas da região, junta a primeira igreja de Curitiba, junta, irmãos, as igrejas do Paraná, e aí vai juntando todo esse negócio, irmãos. Aí a gente começa a chegar em cidades que a gente não tinha ideia que a gente chegava. Aí a gente começa a ler relatos de missionário que batizou tantas pessoas lá na Índia. E tudo para a gente soa de uma forma tão fria, tão gelada. Mas, irmãos, a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então esses R$20, eu acho que talvez seja o dinheiro melhor investido. A palavra diz que quem se beneficia do Evangelho contribui para a propagação do Evangelho, e contribui onde ele é beneficiado, tem mais essa. Então o obreiro, ele precisa, 1 Coríntios 9:14 diz assim: ordenou também ao Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É normal, é natural que o missionário que sai daqui, ele deixa toda a sua família. Há um fator emocional nesse negócio todo. Leva um filho lá para o estrangeiro, não tem chamado para esse negócio, pelo menos até agora nunca falou. Aí você sai, você vai lá para um outro país, um outro lugar distante. Não tem nada demais a igreja sustentar, tem que sustentar mesmo. Tem que sustentar mesmo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18 diz: aos anciãos que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino, porque diz a Escritura: não matarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Nós não queremos um missionário passando necessidade no campo. Nós não queremos isso. Ninguém quer. O costume do Velho Testamento com os sacerdotes, ele é mantido, e no Novo Testamento em relação aos obreiros é a mesma coisa. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram sustentados pelas outras tribos. Digno é o operário do seu alimento, digno é o missionário do seu sustento. Sustentar o missionário é um privilégio da igreja, irmãos. É um privilégio. Somente a igreja tem a missão de mudar o mundo. Uma outra coisa importante: em troca de nada nós pregamos, porque a missão ela é da igreja, e nós somos a igreja. Em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procure saber quem nela é digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Quando você entra numa casa, você deixa lá a sua paz naquela casa. Como você fica sabendo de alguém que precisa ouvir do Evangelho? O texto diz: procurai saber. Procurai saber. Em qualquer cidade ou aldeia que entrar, procurai saber quem está precisando do Evangelho naquele lugar. Tem que procurar, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que dar um telefonema, tem que mandar um WhatsApp. Líder de célula que obtém sucesso na sua célula é aquele que vai atrás. No Oriente, o povo era muito hospedeiro. Nós aqui temos uma série de circunstâncias. Hoje não dá para você estar recebendo qualquer pessoa, né? Em casa especialmente, né? Mas naquela época
era diferente, os costumes eram outros, e lá o costume continua meio diferente até hoje mesmo. Então não dava, o missionário ali, irmão, se ele batesse palma, todo mundo dava lugar para ele. Não precisava ser está querendo ouvir a palavra de Deus. Não, o senhor pode chegar, o senhor pode ficar aqui. Era deserto, alguns lugares ruins, então todo mundo receberia. Jesus disse, vamos colocar ordem na casa. Essa palavra é muito preciosa. Você só fica em uma casa se aquela casa quiser ouvir a palavra. Você só entra naquela casa se aquela casa realmente quiser. Irmãos, nós ministramos estudos bíblicos para quem quer estudo bíblico. Nós chamamos isso de casa de paz. Então alguém na sua vizinhança precisa do Evangelho, tem uma situação difícil, está passando por uma coisa complicada, fala com o pastor Levi, fala comigo, fala conosco, e nós vamos ali e vamos ministrar estudos bíblicos naquela casa. Mas o pregador do Evangelho não tem tempo a perder, não tem tempo a perder. A igreja tem a missão de levar a paz, apaziguar aqueles que estão em tormentos no corpo, na mente, na alma. A palavra diz em Apocalipse 14:13, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você morrer lá no céu, você vai descansar de que fadiga? Qual a fadiga? Você está cansado do quê? Não, pastor, olha só, faço muita coisa, né? Pastor Levi, eu sei, tem aí as celas dele, eu sei. Alguns correm de um lado para o outro, e tudo isso é muito precioso, irmãos. Mas nós não podemos esquecer a nossa missão de pregar o Evangelho. É isso, irmãos, lá no céu. Tem uma foto aí. Vamos mostrar essa foto. O pessoal ali é muito competente no estudo, né? Se não esse aqui, e eu queria que cada um conseguiu baixar. André, só parte aquela lâmpada lá. Esse menino me lembrou um menino lá no gabinete, o Felipe. Esse menino morreu esse final de semana, 18 anos de idade. Ele é evangélico, né? Segundo o pastor dele, que é amigo nosso, esse menino dirigia célula, ele tocava no louvor da igreja, ele gostava do som. É aqueles que a gente tem um monte deles aqui na igreja, né? Passa o sábado inteiro aqui, né? Os pais já ficam até cedo, não está lá na igreja, né? Meninas. Deus levou o Vinícius, esse menino de 18 anos, ele teve um ataque cardíaco. Deus levou ele. Esse menino morreu em paz, porque só pode morrer em paz quando você sabe para onde vai. Você só pode partir em paz, o homem só tem descanso após a sua morte quando já teve um encontro com Jesus. Então, irmãos, pregar o Evangelho para nós é fazer com que Apocalipse 14:13 se cumpra na vida das pessoas. Eu não posso chegar no velório de alguém que não era cristão e ler, então ouvir uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que obra? Que fadiga? Amados, pregar o Evangelho sem suor é conversa furada, é conversa de teólogo. E eu sou um teólogo, mas eu tenho um pouquinho de problema com eles. Porque teologia muitas vezes me lembra farisaísmo. O evangelho que não é prático não é evangelho. O evangelho que não chega a quem precisa não é necessário. O evangelho tem que chegar nas pessoas que precisam. O evangelho só é boa nova quando chega na pessoa que precisa. Então a igreja tem que cumprir a missão, irmãos. E para cumprir a missão ela precisa estar inspirada. Ela precisa ter convicção do que vai fazer. Ela precisa saber fazer. Ou ela tem que aprender a fazer. Deus chamou um homem para ser rei. Falou, já que vocês querem rei, nós vamos chamar um. Como é que é o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Aí, ó, o pessoal da EBD não tem erro. Sabe mesmo. Deus chamou Saul.
E aí chegou um problema muito sério. A Bíblia diz que Saul era grande homem. Ele se sobressaía do ombro para cima. Se olhava, era que nem o Elton, né? O Elton agora não está mais no meio. E a Bíblia diz que em determinado momento tem um problema, chega um gigante chamado Golias. Saul era rei, mas não era inspirado. Saul era rei, mas era medroso. Saul era rei, mas era covarde. E então chega um homem inspirado. Aquele homem era Davi. O Davi é um homem de 17 anos. O Davi, porque o homem não tem a ver com idade. Saul era da tribo de Benjamim. Você sabe como é que a tribo de Benjamim era conhecida? Era conhecido como os lançadores de funda. Os da tribo de Benjamim eram peritos em fundas. Eles podiam cortar um fio de cabelo a uma longa distância. Mas nenhum deles tinha inspiração suficiente para dizer: nós vamos matar esse gigante. E aí chega o Davi inspirado. Ele chega lá, ele nem sabia quanta pedra precisaria, mas ele pega 5. Vamos aqui. Não sei, se eu não mato na primeira, na segunda de repente dá certo. Ele não tinha nada a ver com rei, nem roupa de rei ele sabia usar. Depois ele vai aprender através de Jonas. Mas quando chegou o seu tempo, ele se tornou o melhor rei que já existiu na face da terra. Amados, um dia você vai ser um excelente teólogo, se já não é. Mas você precisa ter inspiração para levar pessoas para Jesus hoje. Você precisa olhar em nome de Jesus. Você vai ser salvo em nome de Jesus. Você vai deixar essa roupa, essa vida imunda que você está vivendo. Em nome de Jesus você vai ter paz na sua casa. Em nome de Jesus eu venho aqui em nome do Deus vivo. É em nome do Deus vivo que eu venho. Uma pessoa inspirada é aquela que chega e ela diz: olha, vai dar certo. Só que nós não podemos ser inspirados sem foco. Nós não podemos ser aquela pessoa que hoje nós somos inspirados e nós dizemos assim: hoje nós vamos ganhar o Cid Cercado, e amanhã você é inspirado e a sua inspiração acaba e você diz: olha, eu vou ver outra coisa. E no outro dia você é inspirado e diz: não, eu vou abrir uma célula lá do outro lado da cidade. E depois você volta de novo e você diz: não, agora eu vou fazer tal coisa. Nós precisamos ser inspirados com foco. Nós precisamos saber que Deus está conosco e que a nossa missão é nesse lugar, e que nós temos uma tarefa para cumprir, e que nós temos missionários para sustentar no campo, e que nós temos um Paraná para ganhar. Amém? Amém. Você tem convicção do que está fazendo? Sabe, tem muito treinamento, irmãos, que a gente pode dar, tem treinamento que a gente pode fazer. Outros podem até acender a chama, mas a escolha é sua. Só você pode matar essa inspiração na fonte. Só você pode se tornar um cristão frio, olhando as pessoas morrerem sem Cristo, sem se importar com isso. Quando nós temos um encontro com Jesus, irmãos, eu ouvi essa palavra e achei ela muito poderosa. Ninguém que se encontra com Jesus sai diferente. Os fariseus se encontraram com Jesus e saíram rejeitando ele, saíram perseguindo ele. Pedro teve um encontro com Jesus e se transformou em um homem poderoso na palavra, usado pelo Espírito Santo. O cheiro é pessoal, mas todo mundo tem que ter o perfume de Cristo. Cada um tem o seu cheiro, né? Mas o perfume de Cristo, a igreja toda precisa ter. Jesus disse: eu só faço o que Deus manda fazer. Um dia Jesus estava pregando. Talvez a gente pode imaginar um lugar como esse, talvez um pouco mais barulhento. E Jesus estava pregando e a Bíblia diz que era muita gente naquela casa. Mas Jesus tinha um cronograma para cumprir. E de repente alguém começa a furar aquele teto. Eu fico imaginando, irmão, se sobe alguém no telhado agora, o que a gente faz, né? Desce daí que está atrapalhando tudo. Não é verdade? Mas Jesus deixou para ver o que acontecia. Ser sensível
ao que o Espírito Santo está fazendo. E desce aquele homem lá, e a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem. Amados, nós podemos fazer uma obra para Deus, ou nós podemos fazer a obra de Deus. O que nós estamos fazendo? Uma obra para Deus, ou a obra de Deus? Deus está em uma obra, Ele está fazendo algo hoje. Você não chama Deus para a sua obra, você não chama Deus para a sua igreja, você não chama Deus para a sua religião. Você olha o que Deus está fazendo e você diz: eu vou lá trabalhar com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, não é Deus que coopera conosco, somos nós que cooperamos com Ele. Qualquer coisa que nós estamos fazendo, presta atenção, qualquer coisa que você esteja fazendo, Deus sabe fazer muito melhor. Qualquer coisa, não importa. Deus faria muito melhor. Tem a história de um homem, ele estava lavando o seu carro, aquele carro bonito, e ele tinha um filho, menino na faixa de seus 6, 7 anos de idade. E o pai vai dar uma olhada lá, ver os gols do Globo Esporte lá, e o menininho vai lá e pega um bombril na cozinha e vai ajudar o pai. Aí ele foi lá, esfregando a lateral do carro, limpando o carro do pai. Uma bênção. O pai foi lá, olhou, falou: filho, não precisa ajudar o papai agora. Sabe, irmãos, não passe o bombril na obra de Deus. Não tente ajudar Deus. Não tente falar para Deus o jeito que Ele tem que fazer. Ele já sabe. Essa mania da gente querer falar para Deus o que Ele tem que fazer, do jeito que tem que fazer, como tem que fazer. Irmãos, a palavra já diz: você leva o Evangelho, você prega o reino de Deus, você não escolhe para quem você vai pregar, você não cobra nada para pregar. É isso que a igreja tem que fazer, irmãos. Muitos estão na igreja porque querem prosperar, muitos estão na igreja porque querem ser curado, ter amizade, melhorar o casamento, tirar o filho das drogas, casar, minha empresa prosperar. Você diz: pastor, tem alguma coisa errada com isso? Não tem, mas Jesus não morreu na cruz para te dar isso. Presta atenção, Jesus morreu por algo maior. Às vezes Ele até dá os mimos, às vezes Ele até te dá essas coisas. Ele é bom. Uma mulher chegou para o pastor, e é uma história real, e ela disse: pastor, eu estou aqui para pedir uma oração. O pastor falou: pode falar, irmão. Ela falou: o que a irmã está precisando? Ela disse: não, pastor, não preciso de nada não. Ela não era crente, não preciso de nada não, mas o meu filho precisa. Ele está nas drogas. O pastor falou: a senhora acha que Jesus morreu na cruz só para tirar os seus filhos das drogas? A senhora não entendeu que a senhora é mais carente do que ele. A senhora precisa de Jesus, sim. Claro que precisa. Se nós estamos aqui na igreja, irmão, só para a gente ganhar um emprego de volta, quando você ganhar um emprego, você não precisa mais de Deus. Você está na igreja para ter uma bênção, quando você recebe a bênção. Tem a história de um homem, também verdadeiro. Aquele homem frequentou uma igreja 2 anos. E depois de 2 anos ele sumiu. De vez em quando tem alguns irmãos que somem, né? Graças a Deus no céu o pessoal sabe onde ele está. Mas aquele irmão sumiu, daí a igreja tinha vacilado, não tinha pegado contatos, e ele desapareceu. Aí um dia o pastor está para um sinaleiro, sinal vermelho, alguém para do lado, quem? O irmão. Olhou aquele olhar, e é um pastor meio mal-humorado. Aí ele olhou assim para o irmão, tipo: você o que é que eu... Aí aquele irmão, querendo justificar também, né, disse: pastor, consegui a minha bênção. Pastor, que bênção? Uma bênção, pastor. O pastor falou: mas como é que eu vou olhar dentro do carro dele, né? Não estou... Que bênção! Foi um carro, pastor. Eu consegui a minha bênção, eu consegui um carro. O pastor falou:
não é possível que esse irmão caminhou 2 anos ouvindo as minhas pregações e ele acha que Jesus morreu para dar um carro para ele. Não é possível. Não é possível que eu caminhei 2 anos com esse irmão e ele acha que Jesus morreu para dar um carro para ele. Amém, aleluia, que ele conseguiu um carro. Mas Jesus tem muito mais para nós. Jesus tem muito mais para nós, irmãos. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É abrir mão dos meus sonhos. Andar em unidade é unir ao propósito de Deus. Indo para o último ponto, a oportunidade, presta atenção, nem sempre é aceita. Essa é a realidade, irmãos. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Jesus está dizendo, nem leva o pó daquela cidade para Jerusalém. Essa parte nem sempre é bem entendida, mas o fato é, irmãos, que muitas vezes nós perdemos tempo com muitas coisas. Mas o que Jesus quer mesmo, irmãos, é uma geração de adoradores e uma geração de pregadores, uma geração que leva o Evangelho. O que muda a vida das pessoas não é o pão que perece. Jesus fez muitos milagres e o povo seguia em busca de mais milagres. O milagre pode atrair, mas deverá chegar o momento em que nós vamos à igreja, não por causa do milagre, mas por causa de Jesus. Eu era uma criança pobre. Muitos de nós fomos, né? Estou falando de criança, estou dizendo que agora ser rico, mas na época eu era bem daqueles que colocavam prego na Havaiana e tal, né? Na Havaiana usava, né? Meu pai. Irmãos, se alguém tivesse levado brinquedo para mim naquela época, não estou dizendo que eu tive uma infância infeliz, a gente fazia os brinquedos nossos, né? A gente fazia ali, tinha umas laranjinhas que aquilo virava uma vaquinha rapidinho. Mas se alguém tivesse levado grandes brinquedos, se alguém tivesse levado comidas boas, eu quero dizer para você o seguinte, aquilo não teria mudado a minha vida. Mas alguém levou o Evangelho, mas teve pastores que foi pregar o Evangelho lá no sítio. Tinha pastores que pegavam o carro, aquelas estradas, 16 quilômetros, enfrentando areião, aqueles negócios todos lá, barro, lama, para tocar uma sanfona e pregar o Evangelho. Esses homens mudaram a minha vida. Então, quando nós vamos levar uma sopa para um morador de rua, não pense que a sopa vai mudar a vida dele. O que vai mudar a vida dele é aquela oração que você faz no final. Quando você vai levar uma palavra, você vai levar uma cesta para uma família, não pensa que a igreja está resolvendo o problema daquela família. A igreja precisa levar a palavra junto com aquela cesta básica, irmãos. Não se iluda. A vida de uma pessoa só é mudada pelo Evangelho. É o Evangelho que muda a vida das pessoas. É o Evangelho que dá uma nova perspectiva. É o Evangelho. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O verso 15 fala que os que rejeitaram a pregação dos discípulos de Jesus terão um julgamento severo, mais severo do que Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, então eu vou pregar o Evangelho para que as pessoas sejam julgadas severamente. Não, você tem uma oportunidade fenomenal. Talvez você esteja aqui nessa noite e o Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado através dos cânticos, através da pregação, e você vai rejeitar essa palavra. Irmãos, sobre a Igreja Batista na Vila Americana, a igreja não deve mais nada para ninguém. Mas no dia do juízo, Deus vai falar, olha, o Evangelho foi pregado. 19 de junho você estava lá ouvindo que a salvação é através de Jesus. E a Bíblia diz então que para Sodoma e Gomorra, lá no Antigo Testamento, que foi destruída, você será julgado mais severamente do que ela.
Então nós temos que pregar o reino de Deus, sim. Nós temos que enviar missionários para o Japão, sim. Nós temos que enviar missionários para a Amazônia, sim. Nós temos que enviar missionários. Irmãos, não venham com conversa. Isso muitas vezes é colocar a mão no bolso, é fazer uma ligação para junto e dizer: pode descontar vintão na minha conta aí, 10 que seja. O custo é grátis. O custo do reino de Deus é grátis. Ah, pastor, veja só, a gente ajudou lá, a mulher não quis saber de nada. Foi falada a palavra de Deus? Foi orado com ela? Amados, ela não deve nada para a igreja, ela não deve nada para nós, mas ela teve uma grande oportunidade que a igreja tem. É isso que importa. É isso que importa. Nós pregamos e pessoas vão abençoar pessoas. Não pense que aumentará o número de missionários se nós não levantarmos mais missionários. Não vai. A missão é da igreja. E Deus vai requerer, sim, da igreja a propagação do Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Jesus diz: Pedro, você me ama? Jesus está perguntando para você agora: você ama Jesus? Você ama Jesus? Então Jesus diz: pregue o meu Evangelho, cuida das ovelhas, pastoreia a vida delas. Vamos cantar ao nosso Deus. Demorei para falar, né? Vamos cantar ao nosso Deus então. Amém. Vamos nos colocar de pé. Coisa
Jesus é a essência. Como eu disse, o Evangelho você pode escolher. A boa nova que foi falada hoje, que nós temos que pregar, ela foi pregada aqui. E o Evangelho você pode escolher. Mas lembra que a escolha que você fizer é sobre ela que você vai responder a eternidade. Então talvez você nunca tenha tido a oportunidade de fazer uma escolha por Jesus. Eu gostaria de perguntar nessa noite se você quer entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Salvador da sua vida, Senhor da sua vida. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Graças a Deus pela vida de vocês, graças a Deus pela sua vida. Essa é a nossa mensagem, graças a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Essa é a nossa mensagem para a tua vida. Jesus morreu no teu lugar e Ele quer te salvar. E Ele vai te salvar nessa noite. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão. Mais alguém? Mas quando nós aceitamos a Jesus, amados, evangelismo não é opção. Pregar o Evangelho não é opção. Fazer o bem não é opção. Então, quando eu disse sobre distribuir a sopa, eu quero dizer que é algo poderoso que a igreja está fazendo. Quando ela vai lá e ela, sem requerer nada, ela dá um prato de comida, amados, aquela oração ganha algo poderoso. Ela vem recheada do amor, da graça do Pai. E eu quero desafiar a igreja, eu quero desafiar você a conversar com o Ederli e dizer: Ederli, eu não sei como é que funciona esse negócio, mas eu quero sustentar um missionário no campo. Eu nunca vou ser um missionário, mas eu quero sustentar um missionário no campo. Amados, nós precisamos avançar nesse processo. Aqueles que levantaram a sua mão, se você... Eu gostaria de orar pela sua vida. Vem aqui, você pode vir? Pode vir, alguém vai te acompanhar. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Amados, a mensagem do Evangelho ela é poderosa. Ela sempre será poderosa. Nós vamos estar orando. Quero chamar o pastor Levi para orar. Você pode orar também. Mas se você entende que a boa nova do Evangelho é boa para você e você nunca aceitou, precisa tomar essa decisão. Essa decisão ela é poderosa. É ela que vai mudar a tua vida. É ela que vai fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, reconhecemos a Tua soberania, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque Tu vens ao nosso encontro. Senhor, olha para o ser humano. O Senhor deseja resgatar cada ser humano, ó Deus, das trevas da vida de pecado. Mas quando o Senhor faz isso e estende a mão e nós apanhamos na Tua mão, o Senhor nos levanta, nos coloca em pé e nos faz caminhar novamente. Deus, eu quero orar por essas pessoas que aqui estão à frente, que decidiram segurar a Tua mão, que decidiram, ó Deus, caminhar contigo. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja, através do Espírito Santo, com eles cada dia, nesse novo momento das suas vidas, ó Pai. O momento mais importante que eles se entregaram ao Senhor. Ó Deus, que a partir de agora o Espírito Santo de Deus vá falando, orientando, dizendo, mostrando, animando, levantando. Ó Deus, que aprendemos as artimanhas de Satanás sobre a vida dele, em nome de Jesus, pela vida de cada um deles aqui. Entregamos, em nome de Jesus, cada um deles na Tua presença. É a nossa oração. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor na nossa vida, Pai. Pai Santo, os discípulos receberam uma missão, ó Deus, de, como nós podemos ler nas Escrituras Sagradas, ó Deus, talvez
Alguns não compreenderam, ó Deus, na verdade não só talvez, mas a maior parte deles, ó Deus. 11 deles, ó Deus, e depois mais os que foram acrescentados, ó Deus, entenderam essa lição. Eu peço, ó Deus, que toda a igreja na Vila Americana compreenda essa lição, Deus. Que não venhamos a falhar, ó Deus, no que há de mais importante, que é a propagação do Teu Evangelho, Pai. Mas de forma também especial nós queremos colocar, como o pastor Levi já orou, Deus, a vida de cada um dos amados aqui à frente, ó Deus. Oh Deus amor, muito obrigado, porque Jesus é a boa nova. A melhor notícia que nós temos para a vida deles, ó Deus, é Jesus. Aquele que veio para abençoar, tirar os fardos e dar uma nova vida, uma vida eterna, Pai Santo. Confirma, consolida isso nos seus corações, Pai. E abençoe cada um que aqui veio, Deus. Dá-nos uma semana na Tua presença, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o seu povo aqui presente, com todo o seu povo na face da terra. Os amados que vieram aqui à frente, a irmã Ronieri, creio que tem algumas instruções a dar ele para vocês, tá bom? É 5 minutinhos, aí vocês só acompanham a irmã Ronieri, nós estaremos encerrando o culto agora.